Olá, tudo bem? Eu sou a Márcia aqui do canal, da nossa Fé Católica, e eu estou aqui, gente, para continuar sobre o estudo, na vida de Jesus, conforme Mateus, em vez de ler, a Bíblia, assim, ficar lendo para não ficar aquele vídeo tão parado, eu resolvi fazer um resumo, certo? O capítulo 2 ele trata a infância de Jesus, né? Então, assim, ó, Jesus nasce em Belém, na época do rei Herodes. Alguns magos, certo, do Oriente chegam até Jerusalém procurando o rei dos judeus, que havia nascido. Eles seguem, certo? Eles seguem. Ai, Jesus, agora me deu um branco. Então, assim, vamos lá. Então, eles seguem, Esses magos, eles chegam ao Oriente. Então, eles seguem a estrela, encontram Jesus com Maria, sua mãe, e o adoram. Oferecem ouro, incenso e mirra, certo? Herodes, ele fica muito preocupado, certo? Porque ele vê Jesus como uma ameaça ao seu poder, certo? Então, ele Deus avisa aos magos, a ameaça e em sonho que eles não voltem até Herodes. José também recebe um aviso de Deus para proteger o menino, que depois da morte de Herodes é que José, no caso, retorna, certo, a morar em Nazaré. Então Jesus então, a mensagem principal, que Deus, ele protege Jesus, por todos esses acontecimentos, E mesmo diante do perigo, os planos de Deus, eles continuam, Porque, assim, poderia dizer o seguinte, mas aconteceu tanta coisa, não, mas já estava escrito, e ali iria acontecer. Já o capítulo 3, João Batista, ele prepara o caminho, Ele surge João Batista pregando, no caso aí no deserto da Judéia, ele chama as pessoas ao arrependimento e à conversão, dizendo que o reino dos céus está próximo. João batiza as pessoas, dizendo que está próximo, e ele anuncia que depois dele virá alguém muito maior. Jesus, ele batizará Jesus, Ele batizará Jesus no Rio Jordão, E ele anuncia que depois dele virá alguém muito maior, que Jesus batizará com o Espírito Santo. Jesus vai até ele, Quando Jesus sai da água, após ser batizado, o Espírito Santo, certo? Ele desce através de uma pomba e uma voz do céu, certo? Declara: este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. O que podemos aprender com isso? Mateus 2, ele mostra que Jesus, ele é o rei e precisa ser protegido, enquanto Mateus 3 já mostra que João prepara o coração das pessoas para receber Jesus. Então, uma forma bem simples de guardar. Mateus 2, o nascimento e a proteção da fuga para o Egito. Mateus 3, João Batista, o arrependimento e o batismo de Jesus. Então, gente, vocês estão vendo como é importante você ler a Bíblia? Como você aprende? Como é bom a gente saber a história de Jesus? Então, que o nosso interesse aqui é a gente começar a fazer esse resumo e que vocês comecem a ler a Bíblia também. No caso, pode colocar nos comentários as informações, porque ler a Bíblia, sempre a gente tem algo, uma observação que às vezes eu vejo, mas você não vê, ou você vê ou não vejo. Assim, a letra da Bíblia é muito rica, tem sempre algo a mais para a gente aprender. Porque a gente não deve ler só para estudar e não somente para entender, mas ler como entendimento e discernimento, A gente sempre pede o Espírito Santo que nos conduza a isso, certo? Ao entendimento, certo? E a perspicácia e a sabedoria para entender. Pois assim, para não ficar aquele vídeo tão longo, tão grande, eu agradeço, a quem assistiu até o final, certo? Se inscreve aí no canal, dá uma força, tá certo? Pra gente compartilhar aí, para mostrar essa verdade que é a nossa igreja católica. Então, tudo com Jesus e nada sem Maria, certo? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Gente, desculpa porque eu fico mexendo no óculos, que às vezes fica baixando, me dá uma gastura, certo? Perdão. Tchau, gente. Até logo.